Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a $42.100. Bitcoin que continua a queda, mas segura no suporte importante dos 41.500. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização desse price action, te mostrando o que eu espero da madrugada e também falando das 10 altcoins mais pedidas. Elas são Shiba, ADA, BNB, DOT, Ethereum, Gala, Litecoin, Mana, Haka e Sand. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui no 4 horas, relembrando a situação do preço para vocês. Depois a gente vai abaixar para 1 hora, falando do triângulo que foi rompido para baixo. E depois, 5 minutos, para a gente ver pontos de suporte e resistências importantes em cada um desses tempos gráficos. Nós seguramos os 41.500, tá? E a zona que a gente vai ter que segurar, a gente vai discutir isso não só de uma perspectiva técnica, mas também de uma perspectiva da análise de sentimento. Vamos falar sobre como os nossos indicadores se atualizaram desde o vídeo de mais cedo e por que, né, na nossa visão, a gente conseguiu segurar nesses 41.500 e precisa segurar nessa região para continuar com alguma perspectiva aqui de alta para o Bitcoin. Tranquilo? Depois a gente vai para a nossa análise das altcoins nessa ordem aqui do lado, tá? Então, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever, deixar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários e ativar o sininho, tá bom? Ativa o sininho para você sempre ser notificado. Mas se você não for notificado, igual muitas pessoas estão falando aí nos comentários que não estão sendo, lembra que antes de meio-dia e antes das 9 da noite tem vídeo aqui no canal, tá bom? Vamos lá! Investidores, vamos começar no 4 horas aqui, primeiramente, lembrando vocês que o preço está numa tendência de baixa e nesse momento a gente está rompendo um padrão de continuação da baixa para baixo, tá? Para mim esse rompimento ainda não é um rompimento confirmado porque a gente ainda não teve volumes significativos nesses rompimentos aqui, como vocês podem ver do lado, tá bom? Para mim, para esse rompimento ser confirmado, a gente vai ter que perder a região de suporte dos $41.500 que a gente ainda está segurando com um volume aparecendo. Se isso aqui acontecer, eu imagino a gente abaixo dos $40.000 de novo. E aí, quem sabe, né, tendo que pensar em acumulações no diário mais abaixo ali dos $37.000, tá bom? No vídeo de hoje, eu vou te explicar por que eu saí daquela minha posição totalmente dolarizada e comecei a me expor um pouco. Mas antes de começar esse vídeo, eu já estava vendendo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os scalps também quando a gente for análise de sentimento, tá? Mas no longo prazo aqui, é importante que a gente segure acima dos 41.500 e que a gente não feche um candle com um volume forte abaixo dessa região. Se fechar, eu imagino de novo a gente testando esse fundo abaixo dos 40. Tranquilo? Continuando aqui, indo para 1 hora, a gente pode ver que o nosso triângulo foi rompido para baixo, tá bom? E aqui no 1 hora, apesar de não ter um volume tão significativo, né, a gente consegue ver alguns pontos perigosos, né? Primeiro, deixamos muito volume aqui em cima e no rompimento também apareceu um voluminho aqui no 1 hora. Não é um volume que confirma pra gente o rompimento no 4 horas, mas pra mim confirma sim o rompimento do nosso triângulo, tá? E pra gente voltar a ficar... Voltar não, né? Pra gente começar a ficar otimista no Bitcoin, eu gostaria de ver um rompimento com força da região dos 43.500. Antes disso, galera, eu só recomendo compras para quem realmente for fazer os scalps aí, que a gente vai discutir daqui a pouquinho na análise de sentimento. Porque você estaria comprando contra a tendência em todos os tempos gráficos e claramente aqui com uma maior probabilidade do preço simplesmente continuar caindo. Tranquilo? Continuando, indo para uma análise de sentimento, temos alguns pontos. Vamos lá. Primeiramente, a gente pode atualizar os nossos indicadores aqui que mostram o que as sardinhas estão fazendo. E a notícia é péssima, tá bom? O nosso long short ratio, que estava aqui próximo de 2.3 hoje mais cedo, nesse momento ultrapassou os 3 e está em 3.15. Então sim, o preço está rompendo para baixo com pessoas entrando em long. Não só isso, a gente também teve um aumento no open interest nessa nossa quedinha, tá? Nada demais, nada de outro mundo, mas um aumento aqui de 73 para 76 mil, ou seja, 3 mil bitcoins novos de open interest aqui entraram, e a gente sabe que o sangue novo aqui são de pessoas em long, pessoas acreditando que o preço ou vai segurar ou pelo menos não vai cair muito, né? Então isso aqui é um mau sinal, né? E a gente também pode destacar aqui que o nosso CVD continua divergente, ou seja, o preço continua caindo com as sardinhas comprando no mercado. Na verdade, nesse momento aqui a gente está não ficava tão comprado assim há muito tempo, beleza? Então a situação é bem ruim aqui com os nossos indicadores, mostrando que as sardinhas estão se expondo talvez no momento errado, correto? Continuando e falando um pouco sobre, beleza, a gente estava 100% dolarizado hoje, porque na minha visão a gente teve oportunidades de começar a entrar no Bitcoin novamente. Muito claramente por causa das nossas liquidações, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui.
Hoje, mais cedo, né, a gente estava aqui meio-dia, o preço começou a cair, testou os 42 mil aqui, a gente já começa a ter liquidação e muita gente vendendo a mercado. Então todas essas liquidações com vendas a mercado aqui para mim foram oportunidades de acumulação e eu acabei acumulando, tá bom? Só que olha que interessante o que acontece quando o preço começa a subir aqui nesses últimos minutos, e antes de eu gravar o vídeo a gente já tem uma liquidação superior a $1 milhão de pessoas que venderam no fundo aqui. Então se eu acumulo quando as pessoas acabam perdendo quando o preço cai, você acha que eu não vou distribuir quando o contrário acontece? Na minha visão, não faz muito sentido eu não fazer isso, tá bom? Afinal, quando as pessoas acabam comprando muito o mercado e acabam perdendo quem estava shortando ali, é um sinal de que o mercado pode encontrar resistência, como a gente encontrou aqui nesses 42.400. Então, já vendi grande parte do que eu acumulei nessas quedinhas, tá bom? E eu acho que é justamente isso aqui que você pode fazer se você quiser se expor no Bitcoin nesse momento, tá? Se expor agora para o longo prazo, eu acho que o risco está muito grande. Muito claramente aqui a gente tem as sardinhas entrando a mercado, então essas sardinhas provavelmente vão ser punidas, provavelmente a gente vai perder essa região dos 41.500, tá bom? Para a gente não fazer isso, a gente vai ter que romper com muita força para cima aquela região dos 43.500 e com esses indicadores melhorando. Enquanto isso não acontecer, acredito que a maior probabilidade é sim que a gente acabe perdendo os 41.500. Então não vou ficar muito exposto nesse momento, a minha exposição está bem pequena, até porque na minha visão a gente já teve a oportunidade para sair fora dessa exposição. Tranquilo? Outro ponto que a gente pode destacar também é que o preço caindo está com o Open Interest subindo, e quando o preço sobe, deu esse pumpzinho dos 41.700 até os 42.400, o Open Interest caiu. O que é isso aqui? São pessoas sendo estopadas. Essas pessoas estão sendo estopadas, a gente está captando a liquidez, talvez para ir para o outro lado já, beleza? Então isso aqui é um péssimo sinal, os indicadores de sentimento estão ditando para a gente que a gente vai, infelizmente, romper a região dos 41.500. Tranquilo? Continuando, né, e falando um pouquinho sobre por que essa região não só segurou, mas precisa segurar para as próximas horas, na minha visão. Essa região era claramente a região onde a gente tinha mais ordens aqui, tá bom? Cerca de 400 bitcoins na região, seguraram o preço aqui. E é natural que isso aconteça, tá bom? Afinal, as instituições elas não querem brigar com outras instituições. Então, por que uma grande instituição vai vir aqui e vai vender 400 bitcoins para esse cara, essa outra instituição que estava tentando acumular? Não faz muito sentido, né? Ou seja, as instituições elas não estão num complô em conjunto, né? Mas não faz muito sentido para elas operarem uma contra as outras, sendo que tem tanta liquidez já das sardinhas dando oportunidades para elas, tá bom? Então, como elas usam os mesmos indicadores, e também são os indicadores que nós utilizamos, normalmente elas trabalham muito parecidas no mercado. Então, acaba que é uma confluência natural por elas utilizarem indicadores semelhantes, tá? Não é um complô, tranquilo? Então, é uma região que, se o preço não segurar, inclusive já diminuiu aqui para 194 bitcoins, vocês podem ver, é um mau sinal. A partir daí, a gente pode imaginar o preço, ó, abaixou um pouquinho, né? Ele tirou a ordem daqui, parece, e colocou mais para baixo aqui. Então, a gente tem um pouquinho nos 41.200 e nos 41 também. Mas se perder os 41.500, eu imagino que talvez a gente tenha essa queda mais próxima dos 40 ali. Quem sabe, né? Para enfim ir ter uma queda mais significativa e a gente ter acumulações boas no longo prazo, tá? Amanhã a gente volta aqui se tiver esse rompimento e vamos discutir acumulações mais de longo prazo, tá? Mas eu acho importante a gente focar um pouco nesse curto prazo, já que a situação não está muito bonita aqui e muito claramente está todo mundo entrando em long agora, né? Então, como a gente tem acesso a esses dados aqui, a gente sabe as principais probabilidades, por isso que eu estou focando um pouco mais no curto prazo nesses últimos dias. Tranquilo, investidores? Continuando e falando um pouco agora sobre as nossas altcoins, né? Vamos começar falando um pouquinho aqui da nossa dominância. A nossa dominância está subindo, tá? Subiu 1,2 hoje, o que para mim, vocês sabem, é algo positivo, mas ela continua num patamar baixo quando a gente olha num diário, no semanal, tá? Então isso aqui para mim continua sendo muito mais um risco do que eu ficar otimista por causa desse aumento de 1,2% hoje, né? Quanto mais subir aqui, melhor, mas para mim, para eu começar a pensar em exposição de longo prazo, na grande maioria das altcoins, eu teria que ver essa dominância subindo muito aqui, tá? Pelo menos vindo aqui mais ou menos esses 44, quem sabe, né? Seria já uma região de Fibonacci mais significativa aqui. Então, vamos aguardar, tá bom? Isso aqui denota para mim mais risco do que ser bom a gente subir 1,2%. Afinal, nas últimas semanas a gente caiu muito. Não só a dominância do Bitcoin, mas a dominância também da maior altcoin do Ethereum. Então isso para mim continua denotando risco, tranquilo? S&P 500, né, não está aberto hoje, mas os futuros ficaram abertos até 3 horas da tarde. A gente basicamente não arrumou nada. Abrimos aqui agora de novo parado, tá bom? Então hoje foi um dia sem muita volatilidade aí nos mercados. S&P 500 ficou indeciso aqui.
E é importante a gente lembrar que a abertura amanhã pode ser volátil, tá bom? Então atenção à abertura do S&P amanhã às 11 horas da manhã. A gente pode ter uma decisão do mercado a partir daí. Lembre-se que a gente está numa tendência de baixa agora aqui no 4 horas. Tá? Então se formar o pivô aqui, imagina o Bitcoin abaixo dos 40 mil dólares, infelizmente, tá bom? Se a gente romper aqui, podemos ter força para romper os 43.500, mas vai depender muito aqui dessa demonstração de força do S&P, que não está me parecendo aqui muito provável, graças à nossa análise técnica aqui, né? A tendência bem clara de baixa nesse momento. Tranquilo? Continuando indo para a análise das altcoins, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho da Shiba aqui, certo? Shiba numa tendência de baixa, como vocês podem ver, né? A situação não está muito bonita aqui para Shiba. A gente tem um alerta na região aqui dos 300 mil Shibas por 300, né? Pode ter uma oportunidade aqui de venda na Shiba, tá bom? Inclusive com muita gente presa nesses topinhos, então eu acho que é uma boa venda sim, tá? Basicamente a gente deve fazer outro short aqui nela. Pegou o nosso alvo nela hoje aqui, tranquilo? ADA. Vamos lá, ADA foi uma das que demonstrou mais força nos últimos dias, né? A gente conseguiu romper uma região de resistência bem forte dela, que tinha aqui até esses 1,40, tá? E a situação agora da ADA é positiva. A gente tem esse reteste aqui que a gente colocou justamente próximo desses 1,40, aqui nos 1,41, para um potencial long aqui na ADA, tá bom? É claro que a gente continua numa tendência de baixa no diário, tá? Mas ela é uma das poucas em tendência de alta aí. Então a gente está com esse alerta e de olho para uma potencial oportunidade de long nela. Tranquilo? Detalhe, a gente tem um candle bem importante, como vocês podem ver aqui no dia de hoje, com muito volume. Pode ser um começo de tendência, até por isso faz sentido a gente ficar de olho aqui nesses 1,42, 1,41 para esse reteste. Vamos lá, como que a ADA conseguiu romper para cima, né? Eu acho que a análise de sentimento ajuda a gente a entender esse movimento aí da ADA, tá? Afinal, a gente estava com o long short rate dela muito elevado há alguns dias atrás, né? E ela começou a subir, com esse long short rate caindo de maneira impressionante, tá? Então, olha só que interessante. A gente estava com esse nosso long short rate aqui de 5, e aí o preço começou a subir, né? Rompeu a resistência aqui, ó, resistência dos 1,30. Nosso long short ratio começou a despencar. Não só o long short ratio, mas o CVD também, né? Então o que as sardinhas estavam fazendo aqui? Elas estavam vendendo ADA, elas estavam entrando em short, né? A gente também pode ver um aumento do nosso open interest à medida que essas sardinhas estavam vendendo. Então o que acontece nos mercados sempre? As sardinhas apostam contra um movimento de reversão de tendência de baixa, e essas sardinhas que apostam acabam virando liquidez para elas serem estopadas e liquidadas. Então olha o tanto de gente que foi liquidada, mesmo a ADA voltando a subir. É por isso que eu falo com vocês. A maioria do mercado sempre se engana, galera. Quando você vê uma moeda que estava em tendência de baixa há muito tempo, com ninguém mais acreditando nela, e ela rompendo para cima, com todo mundo shortando, tem uma boa probabilidade dela conseguir fazer esse rompimento, tá bom? Então, nesse momento a gente está de olho para retestes aí na ADA para pegar esse potencial long, tá? No momento nosso long short rate está em 1,5, ou seja, muito melhor do que estava quando a gente estava lá embaixo, tá bom? Então, potencial oportunidade de long na ADA nessas retrações, tranquilo? Pablo, por que você não compra aqui agora então? Porque assim como o long short ratio não mostra pra gente fundo, ele também não mostra topo. Ele é um indicador para a gente operar rompimentos, pelo menos de acordo com a nossa estratégia. E eu opero rompimentos nas retrações. Eu não opero com preço pumpando, sem corrigir em regiões onde eu tenho boa relação com retorno e liquidar para o outro lado, tá bom? Então, se começar a cair, liquidar para o outro lado, para mim é um bom sinal para entrar num long na ADA, tá bom? Eu entraria num long com stop, eu não vou comprar nenhuma altcoin agora para o longo prazo. Inclusive, eu vendi também os Ethereums que a gente tinha acumulado aí nos últimos dias, tranquilo? BNB. Vamos lá. BNB é uma que também aqui está num ponto decisivo, tá? A gente ainda não conseguiu fazer o nosso rompimento, então a gente precisa passar essa região aqui dos 510 e tal. Se formar esse pivô é um bom sinal, é um sinal que a gente pode ter um long aqui. Nesse momento a gente não entra em long porque a gente estaria operando contra esse ponto de controle aqui do diário, tá bom? Então eu realmente não entraria em long ainda, a gente precisa demonstrar essa força, romper essa linha de tendência aqui e tal, atenção nos 510, tranquilo? Aí você opera a retração basicamente. DOT. Vamos lá. DOT basicamente está numa tendência de baixa ainda, né? A gente não conseguiu passar daquelas zonas de potencial distribuição, como vocês podem ver aqui. E basicamente, né, o que eu fico de olho nesse momento é para o preço conseguir, enfim, passar aqui, tá? Se a gente conseguir romper essa região dos 30 e 40, para mim é um bom sinal, para mim é um sinal que a DOT pode, enfim, demonstrar uma força. Não é o caso no momento, então
nesse momento eu continuo acreditando que a gente está numa potencial zona de distribuição na DOT. Inclusive estamos rompendo para baixo, um padrão não muito bonito. Beleza? Ethereum. Vamos lá. Ethereum é uma que está muito semelhante ao Bitcoin, né? Como vocês podem ver aqui, a gente está rompendo esse nosso padrão, muito parecido com o Bitcoin. Tem suporte até a região dos $3.100, tá? Se perder aqui, é mais ou menos os 41.500 do Bitcoin. Provavelmente a gente tem problema e continuação da tendência de baixa. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é demonstrar força rompendo os 3.400. Se isso acontecer, quem sabe a gente retesta os 3.600 e tanto, 3.700. Realmente para mim não faz tanto sentido mais estar tão exposto em Ethereum assim. Eu estou focando a minha exposição no Bitcoin agora, até por causa da nossa dominância baixa, tá bom? Mas aí vai de cada um, eu prefiro me expor em Bitcoins em momento de incerteza extrema igual a gente está nesse momento. Correto? Gala. Vamos lá. Gala é outra em tendência de baixa muito clara aqui, tá bom? A gente não consegue demonstrar força, não consegue formar os pivôs aqui acima dessa região de topo dos 30.700. Enquanto não formar esse pivô aqui, não vejo muito o que fazer. Inclusive, a gente tem potencial short nesse reteste da região dos 32 cents. Tranquilo? Se vier aqui, pode ser um potencial short interessante, de acordo com os nossos indicadores de sentimento. Litecoin. Vamos lá. Litecoin é uma que está numa tendência de alta bem clara, tá bom? A gente tinha até shortado ela um tempo atrás, mas a gente colocou o stop no 0 a 0 aqui porque ela realmente estava demonstrando muita força, né? Ela acabou que teve esse rompimento aqui e a partir daí assumimos uma tendência de alta muito clara, tá? A situação dela é interessante, mas ainda não conseguimos pegar um long nela aqui. Talvez hoje, quando ela retestou o 144 ali, eu acho que era uma oportunidade, eu acabei não pegando. Nesse momento a gente fica de olho para alguns pontos. Primeiro, o 148, para quem é mais day trader aí, pode ter uma compra nesse ponto de controle de curto prazo, ou então aguarda ela reverter um pouco mais no longo prazo aqui, tá? Afinal, ela ainda está numa zona bem complicada, se eu não me engano. Exatamente, é uma zona um pouco complicada, até essa região do 158 aqui. Se romper isso aqui, fica mais claro a tendência de alta dela. E pra gente não importa, né? Comprar Litecoin aqui ou comprar Litecoin aqui é basicamente a mesma coisa. O que importa é a oportunidade, não o preço. Tranquilo? Mana. Vamos lá. Mana é outra em tendência de baixa, né? Acho que tivemos boas oportunidades de venda aqui nela. Já acabou já realizando, tá? E nesse momento tem um alerta aqui na região dos 3,8 para um novo short, tá bom? Acredito que a gente pode ter boas oportunidades nesse reteste. Não vejo aqui realmente muita esperança para a Mana, a não ser que ela venha aqui e rompa para cima essa região dos 3,47. Tranquilo? Mas antes de lá, eu acho que a gente pode até ter novos shorts nela. Então, uma situação bem ruim. Haka. Não sei de onde vocês tiram essas moedas aqui, que vocês pedem de vez em quando, mas todo mundo pediu essa Haka aqui, não sei porquê. Basicamente é uma criptomoeda que nem tá na Binance, tá bom? Então... E tá numa tendência de baixa muito feia, tá? Muito claramente a gente teve zonas de distribuição aqui muito feia a situação, volumes nos topos, né? De uma tendência de baixa do diário que a gente tem aqui, então a situação tá bem ruim. Nem sei realmente se dá para shortar ela aqui na OKEx, mas retestes aqui são potenciais zonas de short na minha visão. Afinal, muita resistência aqui entre os 25,50 e essa região aqui dos 28. Enquanto não romper isso aqui, romper essa linha de tendência, não tem compra na Haka, tá? Tendência muito clara de baixa, muito feio aqui, tá? Se romper aqui, se formar esse pivô, pô, aí talvez você pense em alguma coisa, mas pô, tem tantas moedas melhores para operar do que Rádio Kaka, né? Então, toma cuidado aí com essas altcoins de menor capitalização. Sandy. Vamos lá, Sandy é uma que também está em tendência de baixa, tá bom? Foi outra que deu oportunidade de short aí. Eu acredito que a gente possa ter uma nova oportunidade neste reteste aqui, tá bom? Então, para quem não pegou, a região dos 4,74, 4,75, para mim, essa é o zone, tá bom? É onde nós estamos de olho para pensar numa venda nela, com stop acima desse topinho aqui que tem um volumão, tá? Tanto esse quanto esse aqui. Depois a gente vai pensar onde a gente vai colocar esse stop, mas situação bem ruim, tá? Ela precisa romper não só esse topo no 5,11, mas também esse aqui no 5,25, para a gente voltar a pensar num long aqui na Sandy. Mesmo assim, ela vai ter uma resistência forte aqui em cima, se eu não me engano, tá? Então, é uma situação bem ruim aqui da Sandy, tá? Vai precisar demonstrar muita força para a gente voltar a ficar otimista nela. Tranquilo, galera? Galera, então é isso, tá? Realmente a gente tá vendo um mercado aí meio feio, né? As altcoins todas em tendência de baixa, juntamente com o Bitcoin, tá? Eu acredito aqui, para fazer um resumo do Bitcoin, que a gente já tá numa potencial zona de distribuição, tá bom? Eu acabei não vendendo tudo que eu acumulei, mas vou vender até essa região mais ou menos dos 43 ali, tá?
Se for até os 43, eu acredito que eu vou estar 100% dolarizado novamente, assumindo um lucro legal aí das compras que a gente fez entre os 42 e os 41.500. Caso o preço rompa os 43.500, a gente reavalia os indicadores de sentimento para ver se a gente tem força para continuar essa alta, tá bom? Acho difícil, mas a gente precisa seguir o mercado, né? Não ficar preso numa ideia do que vai acontecer, porque ninguém sabe, né? O que a gente tem são probabilidades e nesse momento as probabilidades não parecem muito bonitas no Bitcoin. Então, para mim, zona de distribuição entre agora e a região dos 43 mil dólares. Se romper os 43.500, amanhã a gente discute se o mercado está demonstrando força ou não para a gente acreditar, pelo menos num reteste ali dos topos dos 44, quem sabe a gente indo até os 45, né? Vai depender muito do sentimento desse possível rompimento que a gente pode ter. Beleza? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixa aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Então é isso, um forte abraço e até amanhã, antes de meio-dia, tem vídeo.